Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, apesar dos meus disclaimers não funcionarem muito bem. Texto gigante na tela, Diego. Nada do que eu diga aqui nesse vídeo vai tirar o fato de que, em certos aspectos, esse filme é exatamente o que um fã de Dragon Ball quer de um filme de Dragon Ball. Essas coisas muito grandes, que tem muitos fãs e tem seguidores de longa data, e que a história meio que acabou, mas a franquia meio que continua, sabe? Quando tem novas versões, especiais, filmes, spin-offs e tal, às vezes ele chega naquele ponto que tem certas coisinhas que caracterizam que aquilo é aquilo, e é isso que o fã quer, e não necessariamente o fã quer uma boa história, digamos assim, uma estrutura narrativa, temas, desenvolvimento de personagem, até porque a história já acabou, o desenvolvimento de personagem já foi. Ele quer que tenha aquilo que ele gosta. E esse filme faz isso. Não tem jeito. E o que um filme de Dragon Ball tem que ter pra ser um bom filme de Dragon Ball? Muita porrada, muito bem feito. É isso que esse filme tem? É isso que esse filme dá? É isso que o povo quer? É isso que o povo recebe? E tem, sei lá, 40, 50 minutos de porrada de qualidade em sequência, assim. É realmente impressionante. É impressionante até do ponto de vista de que é um filme da Toei, e a Toei é uma empresa que tem as maiores franquias do Japão e não parece ligar muito pra isso. Consegue cagar Sailor Moon, consegue cagar Cavaleiro, consegue cagar Digimon, consegue cagar Dragon Ball, mas esse aqui foi um trabalho, assim, impecável do ponto de vista técnico. Talvez ali alguns problemas nessa parte de porradaria e animação, talvez alguns problemas de coreografia que não fica clara, às vezes, por conta da intensidade dos movimentos, às vezes descontrola um pouco e você não sabe quem está onde, sabe? Mas em geral você entende muito bem o que está acontecendo. Tem dois momentos diferentes da luta, um momento que a primeira metade é um pouquinho mais controlada e a segunda metade é pura loucura. E na primeira metade, os personagens estão bem mantendo o modelo, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, me deu essa sensação, pelo menos, até porque tem muito muito close-up no rosto. E o sombreamento, assim, a escolha de cores para os diferentes tons na pele por conta da iluminação, lembram muito os melhores momentos de Dragon Ball Z, sabe? Eu acho que até o filme do Broly antigo é um exemplo que as pessoas usam muito para esse tipo de colorização que não tem mais em anime, que o anime hoje em dia a tendência é uma coisa um pouco mais pastel, um pouco mais suave, com menos trabalho de luz e sombra, com menos contraste, né? E esse filme usa um pouco daquele alto contraste, um pouquinho mais alto contraste, porque alto contraste seria realmente preto chapado, né? E não, ele usa diferentes tons de pele, realmente trabalha um visual um pouquinho, que lembra um pouquinho mais os áureos tempos do Dragon Ball Z, ao mesmo tempo que ele dá uma simplificada quando precisa, para facilitar um pouco a fluidez dos movimentos, e no segundo momento, onde a porradaria tá muito, muito, muito intensa, os personagens estão com os rostos distorcidos e a arte tá mal finalizada, riscada assim, que me lembra até Mob, que Mob é um ótimo exemplo de distorcer as imagens para aumentar a intensidade e a sensação de movimento, de velocidade e de impacto. E isso acontece bastante nesse filme, tem muita velocidade, muita sensação de velocidade, de movimento, de impacto, sabe? Os movimentos são realmente... Você sente a força dos golpes. Você sente, por exemplo, uma coisa que é muito legal, uma diferença no jeitão de lutar dos personagens. Porque os que a gente conhece lutam do jeito que a gente conhece. Nossa, eu acho que eu tô tomando choque dessa porra. Os personagens que a gente conhece de sempre lutam do jeito de sempre. E o Broly, ou o Broly, eu vi dublado e a dublagem brasileira fala Broly. Eu tô muito acostumado com Broly. Eu coloquei na cabeça que é Broly, desculpa, eu vou falar muito Broly. O Broly, ele é um cara selvagem. E ele é um cara bruto.
Então o estilão de lutar dele é pesado, ele pisa no chão e quebra o chão, e você sente a diferença na densidade do Broly e na violência do Broly em relação ao jeitão de lutar de Vegeta e tudo mais. O que é bem legal, realmente, fazer uma diferença, porque é tudo Saiyajin, e se não tivesse uma diferenciação um pouco maior, ia ser a mesma coisa de sempre, né? Eu gosto também da escolha de fazer essa história se passar, a luta da história se passar em algum polo, que eu não lembro se é o sul ou o norte, provavelmente o norte. O norte não, provavelmente o sul. E porque, primeiro que precisa de um pouco mais de variação nos cenários. O Dragon Ball tem muito deserto laranja, muito deserto e rochedo laranja, e muita arena de torneio. E a última vez que eu lembro de coisas no gelo em Dragon Ball é Red Ribbon, Goku criança, e o General Blue. Então varia um pouco, além de servir como um ótimo contraste, porque você tem um fundo branco claro, né? Então você vê os personagens se destacam muito. A escolha de cores dos personagens é curiosa, porque tem uma tendência maior que a média para Dragon Ball de usar verdes e roxos, sabe? A toga de pelo, que tem uma história muito interessante, inclusive, é um ótimo detalhe de design de personagem, aquela toga peluda do Broly, é um verde vivo. Vários dos soldados do Freeza usam detalhes verdes vivos com roupa roxa por baixo. A roupa que o pai do Broly usa no ponto quando ele encontra o Freeza é uma roupa de contraste de verde com roxo ou verde com rosa. O Vegeta ou o Goku, algum dos dois, usa uma parca verde bem incandescente assim. Então, com os personagens com cores muito vivas, eles se destacam muito daquele fundo branco. E também o cenário vai mudando ao longo do filme. Os cenários são muito bons porque é uma coisa até rara, movimento no cenário. É difícil de animar cenário, né? Então os cenários se movimentam, se modificam, quebram, coisas voam e tal. E até as partes de bolinha de energia e personagem voando como linhas de energia no céu e se chocando, que é a pior parte de Dragon Ball Z, quando começa com e os caras fazendo pá, pá, pá no céu. Ficou legal nesse filme. Então isso é bem legal. A outra coisa que o fã de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, quer muito de um filme de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, é nostalgia. Porque as pessoas se apegam a coisas. E esse filme mexe um pouco com nostalgia porque ele mexe muito com, bom, primeiro Freeza e segundo os Saiyajins. O lore da história, eu vou falar um pouco melhor disso depois, mas o lore de Dragon Ball e dos Saiyajins e da tropa, do exército do Freeza e tal. E todo o preâmbulo do filme se passa na destruição do planeta Vegeta e as pessoas gostam muito disso. E eu tenho certeza que isso vai ser legal porque tem informações para as pessoas. As pessoas gostam de informações. Eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, que você pode clicar. E eu tenho certeza que as pessoas gostam dessa parte. São coisas novas para elas aprenderem. Então, nesse quesito, filme de Dragon Ball é um ótimo filme de Dragon Ball. De fato, é o melhor filme de Dragon Ball? Não faço a mais puta ideia. Eu vi os dois anteriores e o do Broly, o antigo. E agora esse. E Dragon Ball e Dragon Ball Z tem 21, 23, 25, 30, não faço ideia quantos filmes tem no acumulado Dragon Ball Z. É coisa que só o caralho. Eu não vi quase nenhum. Se esse é o melhor, eu não sei nem se isso é um mérito. Sinceramente. Eu acho que eu gosto mais do Batalha dos Deuses. Porque o Batalha dos Deuses se leva menos a sério. Esse filme se leva um pouco mais a sério. O que é uma pena, porque quando ele se leva menos a sério, eu gosto. Quando ele tá na zoeira, eu gosto. Por exemplo, no meio do filme rola uma fusão. Eu espero que vocês não considerem isso um spoiler. E a ação é interrompida pela fusão. E os caras estão lá fazendo merda, tentando fazer a fusão e o bagulho não dá certo. Então você tem as piadas dos caras fazendo merda
e enrolando por muito tempo, porque o processo demora, né, para a próxima tentativa, e ele é entrecortado com a ação no outro lugar onde eles estavam, no Polo Sul, eu suponho. E eu gosto do contraste entre destruição total muito séria e os caras fazendo palhaçada e basicamente cena de comédia física. Ou a minha cena favorita desse filme, que é a cena que o Freeza fala porque ele quer as esferas do dragão, que eu não vou falar, que é maravilhoso, porque ela primeiro começa, a genialidade dessa cena começa com o fato de que a gente vê a Bulma dizendo por que ela quer as esferas do dragão, e depois corta pro Freeza, e a cena do Freeza é dirigida e a trilha sonora é feita para parecer um discurso grandiloquente de vilão falando os seus planos. E o motivo é só muito bobo. E o contraste entre o Freeza e a Bulma, tipo, o contraste não, o paralelo entre o Freeza e a Bulma é uma coisa que eu não esperava. Nunca. E essa cena é muito legal, eu dei muita risada dessa cena. Eu queria que o filme se levasse um pouco menos a sério. De qualquer forma, até isso eu acho que é uma coisa que o fã de Dragon Ball gosta. Porque o fã de Dragon Ball gosta, pelo que eu sinto, né? Ele gosta menos da zoeira e mais quando ele é um grande épico de lutas que podem destruir planetas. É isso que ele gosta. Ele gosta de fim do arco do Freeza. E isso é 70% do filme. Então, é um ótimo filme de Dragon Ball. Isso eu não vou contestar. Eu vou contestar um monte de outras coisas. Então vocês vão ter que ficar aqui comigo mais um pouquinho. Vamos explicar a história desse filme, que aí a gente vai entrar nas partes que me incomodam em Dragon Ball Super Broly. E eu não sei o que um fã de Dragon Ball considera como spoiler num filme desse. Pra mim nada é spoiler num filme desse, mas vai saber, de repente muita coisa é spoiler pra vocês. Então eu vou deixar alguns outros detalhes pra depois. O preâmbulo desse filme se passa todo no planeta Vegeta. E a história do Broly, do personagem, é uma história interessante. A gente vê o Rei Vegeta e as cápsulas incubadoras e o Vegeta que a gente conhece, bebê, na cápsula incubadora. E nossa, ele tem muito poder de luta, blá blá. E aí tem uma outra cápsula incubadora que não devia estar lá, eu não lembro exatamente o motivo, o cara não é de uma família guerreira, sei lá. E o bebezinho que tá lá, o Broly, tem um potencial de luta absurdo, e por isso ele foi colocado naquela câmara que tem os guerreiros que vão fazer parte da guarda real do príncipe Vegeta. Se eu não me engano é alguma coisa assim. E o Rei Vegeta falando, que porra é essa? Esse moleque não era pra estar aqui e tal. Não, mas é que ele é muito poderoso, o potencial dele é ilimitado. Falou, o quê? Você tá falando que ele é mais poderoso que o meu filho? E nisso rola um mix de medo e inveja do Rei Vegeta quanto ao Broly, o bebê Broly, e ele, sem consultar a família, joga o Broly pra casa do caralho, joga pra um planeta inóspito. Ele podia ter matado a criança, mas ele só joga a cápsula pra um planeta inóspito e o cara que se foda, provavelmente ele vai ser engolido por monstros gigantes lá. E o pai do moleque pega uma nave, foge e vai pra esse planeta e tenta criar o filho lá. Então a história do Broly cria um personagem interessante, porque o pano de fundo é um pano de fundo de inveja do Rei Vegeta quanto ao moleque e uma vontade de vingança, uma sede de vingança do pai do Broly quanto à família real Vegeta. E a sobrevivência naquele planeta inóspito, né? Com realmente monstros gigantes e um clima de uma eterna tempestade de areia muito intensa e tal. Então, e o Broly é um personagem que acaba sendo interessante, mas eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Isso é legal, mas isso é essencial. Isso é o que você precisa para a história, porque depois de um tempo, essa nova tropa do Freeza aí, esse novo exército do Freeza, depois dele ser revivido, uma galerinha, 2 personagens qualquer lá,
que são personagens importantes na história, mas não são personagens novos, né, pra esse filme. Pegam um sinal de uma nave do exército do Freeza, encontram um planeta, olha só, eles são Saiyajins, caralho, aí levam eles pro Freeza, e o Freeza fala, opa, pera aí, esse cara é poderoso, esse cara pode me ajudar na minha vingança, e ele tá indo pra Terra, e ele vai usar o Broly pra lutar contra, no caso, o Vegeta, porque, né, é a vingança do pai do Broly. O Broly não quer nada, não tem nada a ver com isso. O pai do Broly é o cara que tem a vontade de se vingar. E aí o Freeza vai usar o Broly pra matar o Vegeta, porque faz sentido, enquanto ele quer matar o Goku, que é o que move a minha vida hoje. Eu quero matar o Goku, esse cara é meu e tal. Beleza. Ou seja, essa é a história do filme. E a origem do Broly é o essencial. Mas o começo do filme perde tempo com uma infinidade de outras coisas. Eu não vejo motivo para esse começo se passar na destruição do planeta Vegeta. Porque seria só uma questão só de bater as idades dos personagens. Mas também tem o conceito de que o tempo passa de maneira diferente em pontos diferentes do espaço, rotações diferentes de planetas e tudo mais. Dava pra arranjar outras desculpas, tipo, esse cara passou 200 anos pra gente, mas naquele planeta foram só 20. Por isso ele é mais novo que o Goku e o Vegeta, sei lá. Tinha várias maneiras de você fazer isso, mas eu acredito que o raciocínio seja tem que bater a idade do Vegeta, do Goku e do Broly. Tirando isso, não tem nenhum motivo pra você fazer tudo isso se passar nesse momento, porque parece que a única coisa que existe pro planeta Vegeta, a não ser que tenha algum outro filme merda aí sobre o Broly, sobre o Bardock, por exemplo, é o momento que o planeta é destruído. Toda a história do planeta é o momento que o planeta é destruído. Então a gente vê de novo a destruição do planeta Vegeta e você tem meio que um hall de curiosidades. É tipo novos parágrafos que você pode colocar na Wikia do Dragon Ball. Então você vê, por exemplo, o momento em que o Rei Cold passa o comando do exército para o Freeza. Você tem agora uma imagem do Freeza sem aquela... Eu estranhei muito isso. Ele muda mais uma transformação, mas não, ele só tá sem a armadurinha que ele veste boa parte do tempo antes de se transformar. Né? Que ele tem várias formas e tal, mas no começo ele tem aquela armadurinha. Você vê o momento que eles, não exatamente da invenção dos Scouters, mas olha, nós acabamos de inventar este aparelho, o Scouter, que pode medir o poder de luta das pessoas. Toma aqui pra vocês, Saiyajins e tal, num tom de ameaça. E você vê o medo do Rei Vegeta, o medo que ele tem do Cold e o medo que ele tem do Freeza e tudo mais. E você vê anos depois de mandar a cápsula do Broly, né? Você vê o Vegeta criança numa missão com o Nappa e com o Raditz e tal. Então, eu realmente... É todo um período que não ajuda em nada. Porque o essencial é você ver a sede de vingança do pai do Broly. A sede de vingança do pai do Broly não tem nada a ver com a destruição do planeta Vegeta. Não tem nada a ver com isso. Não tem necessidade de você ver todo esse processo. E isso é muito enrolado. Tem uma outra parte que eu vou comentar um pouco mais pra frente, mas isso é muito enrolado e se leva muito a sério, sabe? É muito hiper dramático e tenso e longo. Eu não sei quanto tempo tem, mas pareceu tipo 45 minutos de introdução. Meu Deus do céu, chega logo, não mostra a Bulma. Eu não quero saber dessa bosta, já vi essa bosta. Enrola. Enfim, do meu ponto de vista, né? Como eu disse, o fã curte novas informações e ali é só informação sendo jogada pra você. Mas como eu disse, isso cria um bom personagem, que é o Broly. O Broly é um bom personagem porque ele é selvagem, é descontrolado e é controlado pelo pai, mas ele não quer fazer o que o pai quer fazer. Ele não quer lutar. Os caras que acham o Broly e o pai dele, que levam pro Freeza, se compadecem do Broly, meio que forma ali uma amizadezinha. Os caras falam, pô, mas seu pai é foda, hein? O Broly até falou, não gosto de vocês falando do meu pai assim, porque o Broly é um cara corretinho e tal. Ele é um cara razoavelmente sensível. A história que eu já disse pra vocês da toga peluda dele lá, é uma história muito legal.
é uma história comovente, sabe? Eu realmente gostei daquilo. Raramente você tem em Dragon Ball Z uma coisa que signifique tanto assim no design do personagem, sabe? Na escolha de figurino. É bem legal, apesar de ter uma coisa que eu não gosto muito no momento, que é quando eles chegam lá, eles trocam de roupa e ele mantém, né, o negócio, ele fala que significa muito pra ele, mas ele não coloca a armadura. Ele fala que ele não gosta dessa armadura porque limita o movimento dele. Na cena seguinte, ele tá de armadura. Ele tinha falado que ele não gosta. Então é um personagem legal. E é um personagem que não quer lutar. Como Dragon Ball vai lidar com um personagem que não quer lutar num filme feito pra você ver luta? Ele luta. É assim que eles lidam. Porque quando os caras se encontram com o grupo dos Guerreiros Z, com o Freeza e o pai do Broly, e o Broly e tudo mais, na cena anterior o Broly tá falando normal com os novos amigos dele. Nessa cena ele tá completamente descontrolado, espumando de raiva. A gente não vê uma cena, por exemplo, que seria importante pra gente contextualizar aquele estado de espírito do personagem, que é uma passagem muito brusca de um momento pra outro, uma cena onde o pai dele, que o pai dele não tem exatamente um controle mental sobre o filho, mas ele tem uma coleira que dá choque quando o Broly perde o controle, porque o Broly é muito selvagem. Mas o Broly perde o controle quando fica com raiva de alguma coisa. Então ele não tem tipo um controle mental, uma lavagem cerebral no filho, ele só tem isso pra momentos de emergência. Mas o Broly já chega puto. A gente não tem uma cena do pai dele, que eu ia falar isso e acabei esquecendo. A gente não tem uma cena do pai dele olhando pra ele e falando agora você vai cumprir a minha vingança, ou então, sei lá, dando tapa na cara dele, matando os amigos, vai saber. Uma cena assim, tipo, se você não fizer isso eu vou matar esses novos amigos e tal, qualquer coisa do tipo. Não tem esse tipo de coisa. O que tem é o cara simplesmente muito puto, ele vê o Vegeta e sai voando e bate no Vegeta. Porra! Caralho! Sabe, o personagem era tão legal e de repente ele só faz o que a história precisa, que é dar porrada e se descontrolar. Agora, não sei se vocês notaram, mas eu não falei no Goku até agora. E isso tem um motivo. Se cada uma das aparições ou menções ao Goku nesse filme fosse completamente eliminada, o filme ficaria melhor, mais curto e com mais sentido. Porque, como eu disse, toda a questão do pai do Broly e do Broly tem a ver com a família real Vegeta, agora na figura do próprio Vegeta que a gente conhece, que não tem nada a ver com aquilo mais, já se reformou, então é um contraste interessante, tipo, ele agora como um cara do bem, tendo que lidar com as ações mesquinhas do pai dele, de muito tempo atrás, de antes de ele sair da própria cápsula incubadora dele. Então é legal, apesar disso não ser trabalhado, né? Não tem sei lá, provavelmente o Vegeta fala em algum momento, eu não tenho nada a ver com isso. E é isso, é tudo, a maneira como o filme trabalha essa questão é só isso. Ou seja, toda essa relação é do pai do Broly com o Vegeta. Não tem nenhuma relação com o Goku. O Goku é insignificante pra essa parte da história. O Goku simplesmente tá lá. E a luta começa contra o Vegeta. Aliás, inclusive nessa hora eu pensei que o Freeza ia lutar com o Goku, porque o Freeza fala que queria lutar com o Goku, mas o Freeza fica parado assistindo a luta. E o Goku fica parado assistindo a luta. Então você tem lá uma porradaria com o Vegeta, e o Vegeta se transformando no Super Saiyajin, depois no Super Saiyajin Deus. Eu não lembro se nesse momento ele transforma no Super Saiyajin azul lá, que é o Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin, né? Então, vai lá, luta, e o Broly vai se adaptando e ficando cada vez mais forte conforme a luta vai passando, e tá falando, caralho, olha só, que foda, não sei o quê. Chega num ponto que o Goku tira o Vegeta de campo e fala, ei, você, tá na hora de lutar comigo. Não. Não, Goku. Não tá na hora, não. Nunca foi. Você não tem nada a ver com isso. E eu fiquei muito puto nessa hora. Porque simplesmente troca de adversário. O Vegeta, por muito tempo, não é mostrado. Porque eu acho que se você mostrar o Vegeta, você teria que mostrar ele tentando se meter na luta, né? Porque o Vegeta estava envolvido naquela luta. E eles simplesmente escolhem não mostrar pra não ter que explicar o que o Vegeta tá fazendo naquele momento. E porrada.
Até que o Goku para o Broly e fala: ei, calma, você não quer lutar de verdade. Caralho, olha aí, que foda! Então a gente vai ter o Goku, veja só vocês, o Goku, o cara que vive pra lutar contra pessoas mais fortes, falando pra uma pessoa mais forte: não é pra lutar agora, você não está querendo lutar pelos seus motivos. Meu Deus, a história voltou a acontecer depois do que parecia 4 horas de porrada ininterrupta. Que legal! Finalmente temos uma história. Não, o Broly se descontrola de novo e a luta continua. E continua por mais 7 horas de porrada ininterrupta. Ela é interrompida pra ter o negócio da fusão e pra uma coisa que aí é um pouco mais legal. E essa coisa mais legal que eu vou falar é realmente a resolução do filme. E eu vou colocar essa parte nos spoilers, mas antes dos spoilers eu só quero dizer que vocês devem ter percebido que eu tô falando de 4 horas de porrada, 7 horas de porrada. E eu vou dizer que, mais uma vez, o fã de Dragon Ball vai adorar esse filme. Pra mim foi como tá assistindo Transformers. Ou o Homem de Aço. Eu só tava de saco cheio, cara. Depois de um tempo eu só tava de saco cheio. Eu ficava tentando me convencer a ficar pegando os detalhes da animação linda que tava acontecendo, que realmente tá chuchu beleza. Porque eu acho que deve dar um total de uns 50 minutos de porrada. Tipo, tem tudo aquilo que eu expliquei do plot, e aí 50 minutos de porrada. E aí a história acaba. Eu fiquei de saco cheio. Eu vou dizer isso pra vocês. Eu fiquei de saco cheio. Mas aí o filme tem que acabar alguma hora, e aí eu vou colocar isso na parte de spoilers. Não é um grande bagulho pra... Eu já falei, filme de Dragon Ball, gente, nada é spoiler, mas enfim, vai saber, né? Pessoas podem ficar putas. Então, spoiler! E depois tem uma parte que eu preciso falar do Goku, que é muito importante. Vamos lá. O filme se resolve de uma maneira que eu não achei ruim, pelo menos isso. Como eu disse, tem um preâmbulo pra explicar a situação de por que essas pessoas vão se socar na cara. Aí tem soco na cara, pelo que parece 14 dias, e aí a história volta a acontecer, que é com aqueles dois que fazem amizade com o Broly. Eles pegam as esferas do dragão e pedem pro Broly ser mandado pro planeta pro planeta de onde ele veio. Né? Ele é mandado de novo para aquele planeta inóspito de onde eles acharam ele. Os caras vão lá, vão ajudar o Broly, tipo, não, agora nós somos amigos, pô. A gente já traiu o Freeza, então vamos ficar com esse cara que é muito forte. O Goku aparece, teleportando, fala, não, pô, tá aqui, ó, semente dos deuses, cápsula Roy Poi, vamos lutar depois de novo. Então, sei lá, de repente agora o Broly vai ser uma espécie de Charizard do Ash, que quando tiver um problema chega o Charizard e bate no inimigo, sei lá. É legal, tudo bem. Pelo menos reaproveitou o fato de que o Broly não é um monstro furioso. Ele é um monstro furioso, mas ele não é do mal. Ele só é descontrolado. É um cara do bem, um cara sensível. Legal, gosto disso. Esse é o final, eu curto, eu aprovo. Mas eu tô aqui no spoiler pra falar da parte relacionada ao Goku. Porque o Goku é modificado nesse filme. A origem do Goku mudou. E o Goku agora é um personagem razoavelmente pior por conta disso. Realmente não tem por que você mexer na origem do Goku. A origem do Goku tá tudo bem. Inclusive, eu vou falar o meu ponto de vista quanto a isso em Dragon Ball. Dragon Ball, no começo, o Goku era um bebê misterioso que se transformava em monstro, que foi encontrado no meio do mato por um velho. E aí, esse bebê é um monstro nas luas cheias, e ele é muito forte. E ele também é muito bonzinho e bobo. E é isso. E aí a gente vê esse moleque ficando cada vez mais forte. E não importa. Simplesmente não importa. E pra mim tava tudo bem. A minha parte preferida de Dragon Ball Z é o arco do Freeza. O arco do Freeza envolve uma nova origem para o Goku. Pelo menos a nova origem para o Goku dentro da obra original, ou seja, do mangá do Dragon Ball, mas aí já no anime na parte Z, pelo menos não muda tanto assim o fato do Goku
ser um qualquer. Porque a parte legal do Goku ser um qualquer... aliás, a parte legal da origem do Goku é o fato de ele ser um qualquer. E ele ser muito poderoso, inexplicavelmente muito poderoso. Aí a explicação é que ele é um alienígena mandado para um planeta merda porque ele é um cidadão merda daquela raça guerreira. E é só isso. É só para explicar. Tem outros caras que são iguais ao Goku. São muito poderosos. O Goku é de uma raça poderosa, mas o Goku é um merda. Mas ele é mais poderoso que esses caras. Olha que legal. Olha que história bacana. De como as aparências enganam. E destino e genética não importam. Eu gosto. A nova origem do Goku não modifica exatamente isso. O que ela faz é criar um contexto para a vinda do Goku que primeiro faz a história do Goku ser muito mais cópia descarada da história do Superman, que não era tanto assim, mas agora é. Ele continua sendo um bebê com pouco potencial, ele ia ser mandado para um planeta merda, se eu não me engano. Eu acho que seria isso. Eu não lembro muito bem agora, se pá, isso também foi um pouco mudado. Mas aí cria a chegada do Bardock, convocado para o planeta para todos os Saiyajins serem destruídos ao mesmo tempo, né, no plano do Freeza, e um pressentimento, eu acho que alguma coisa vai acontecer com o planeta. Ah, o meu filho, eu preciso salvar o meu filho. Até a mulher dele fala, mas você salvar alguém? Ele fala, não, mas eu destruí tantas coisas que agora eu tenho vontade de salvar algo. E aí tem uma cena tocante e ele coloca a mão no vidro da cápsula e o Goku coloca a mão no vidro da cápsula e, meu Deus, é um momento tocante. E o Goku tá mais velho, inclusive, porque eu acho que ele vai bebezinho, sei lá, 4 meses, equivalente à idade já humana, né? Mas não, agora ele tá mais velho e com a armadurinha, ou seja, ele teria que ter chegado com a armadurinha e mais velho no planeta. E tudo bem, ele bateu a cabeça e perdeu a memória, tal, mas criou esse momento tocante. Então a história do Goku não é uma história qualquer, é uma história trágica, ligada a um momento trágico, emblemático, importante pro lore e pra mitologia de Dragon Ball. Ah, bicho, pra quê? É da hora que o Goku seja um qualquer e seja o cara mais poderoso do universo. É mais legal. Mas não, ele tem que ser ligado a tudo. Deu tanta preguiça nesse momento. Tanta preguiça. E pra mim o Goku fica um personagem ligeiramente pior. É um personagem estragado. Ou seja, é um filme que desperdiçou o Broly e estragou um pouco o Goku. Eu não acho que isso vai fazer diferença pra ninguém. Porque, como eu disse, tem o equivalente a 13 semanas de soco na cara em alta velocidade com animação bem feita. Parabéns a todos os animadores de Dragon Ball Super Broly. Ficou muito bem feito. Isso fica por cima de problemas que só incomodam alguém pedante e idiota como eu. Então é isso. Esse é Dragon Ball Super, um filme ok? E é isso, senhores. Padrinho, na descrição do vídeo. Torne-se um padrinho também. Falou!